Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do eterno, príncipes e princesas, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Você é abençoada, abençoada, tesouro de Deus, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Você sabe que o café é uma porção da palavra de Deus, explicada em oração por você e sua família. Quero te agradecer, você que já tem compartilhado, você que tem nos ajudado aí, dado um gostei, um joinha, um likezinho para nós, você que também tem inscrito no canal, se inscrito lá, muito tem nos ajudado. Você que não se inscreveu, gente, o que você está esperando? Me ajuda aí, minha gente. Abençoa o canal, se inscrevendo nele, para que o YouTube entende que seja relevante para enviar para mais e mais e mais pessoas, ok? Quanto mais inscritos, mais horizontes alcançamos. Vamos lá. Lá em Atos dos Apóstolos, nós estamos aí numa sequência estudando o livro de Atos, como já fizemos o livro de Coríntios, né? 1º e 2º Coríntios, já estudamos vários livros do Antigo Testamento. Agora nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, né? Feito aí uma apuração, né, legal, e falando aí da história da igreja na vida dos apóstolos, são os Atos dos Apóstolos, ok? Lá no capítulo 10, a ação que o Espírito Santo realizou na vida deles, né? Lá no versículo de número 22, versículo 22 diz assim: E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamassem à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia! Aqui, 2 servos, juntamente com um soldado, estão indo na casa lá de Simão Curtidor, à procura de um Simão cujo sobrenome era Pedro. O apóstolo Pedro, né? Você lembra que no capítulo 9 nós encerramos, né? Falando sobre ali a ressurreição na vida de Dorca, né? E no versículo o último versículo fala que ele se hospedou na casa, diz assim, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Então, oh meu pai, ele está lá alguns dias e de repente acontece um fato. Um centurião, que é um homem que cuida aí, como se fosse um capitão do exército cuidando de 100 soldados, né? Uma centuria. E esse homem era um homem temente a Deus. Vê que aqui o próprio versículo está dando um aval aqui dele, né? Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus. E ele tinha um bom testemunho porque ele ajudava os necessitados, dava esmola às pessoas, né? Ajudava os desprovidos. Era um homem de oração, um homem de oração. E numa dessas momento de oração, estava ele lá, você iniciar o capítulo 10, você vai ver, lá em Cesareia, este homem chamado Cornélio, né, da corte italiana, piedoso, versículo 2, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, este quase a hora nona, quase às 3 horas da tarde, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Então, isso é lindo demais, né? Eu aprendo que quem ora se aproxima de Deus. Quem ora só tem a ganhar, né? Coisas tremendas são reveladas a quem é de oração. Porque oração é intimidade com Deus. É muito mais do que diálogo. É muito mais do que conversar com Deus. É intimidade. Porque quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus
e você começa a conhecer quem é Deus, o caráter de Deus, e ao mesmo tempo a se conhecer, o quão fraco, frágil, necessitado nós somos. Né? Isso é lindo. Então, aqui é inevitável que não haja uma manifestação de Deus. Numa visão, um anjo diz para ele para procurar Pedro, né? Porque teria para ele algo a dizer. Por quê? Porque chamou a atenção de Deus as suas orações e também as suas ações, né? O seu compartilhar, o seu abençoar pessoas, as suas esmolas, né? a sua justiça, o seu modo de viver. Então veja só que coisa linda, meu Pai. E o Senhor agora traz um anjo diante dele numa visão, revelando a ele que devia procurar lá na casa de Simão, lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor, estava hospedado Pedro, morando por um tempo lá. Simão, cujo sobrenome era Pedro, e trouxesse até eles para orientá-los, para trazer algo mais. Olha como é que isso é lindo, gente. E ele se prontifica, manda lá, como é o caso aqui que acabamos de ler. Chegando lá, eles procuram Pedro, mas antes deles chegarem, olha como Deus trabalha. Pedro está aproximando o horário do almoço, ele sobe para o eirado. O que é eirado, pastor? É como se fosse um terraço, né? Ele sobe, a casa tinha, vamos pôr, esse pavimento, essa parte de cima, né, do eirado, ele sobe para orar. Quando ele está orando, né, e aí passa por uma Madonna, um cochilo, vamos pôr assim, né, e ele tem uma visão. Ele tem uma visão que desce um lençol do céu muito grande e tem todo tipo de animal dentro daquele lençol. E eram animais considerados imundos para os judeus. Né? Estavam lá todo tipo de animal que o judeu não come, e mandando ele comer, um anjo dizendo, come, uma voz dizendo do céu, mata e come. Ele disse, jamais coloquei coisa impura na minha boca. Aí a voz diz para ele, o que Deus santificou não se torna imundo. Então, logo alguém está lá batendo palma, chega lá, né? Essa comissão procurando Pedro. E aí ele desce do eirado e entende agora que aquela visão, o Espírito Santo fala com ele acerca daquela visão, que era para que ele fosse com aqueles homens. E então, ele não está ainda entendendo o que está acontecendo, mas Deus está revelando para ele, para acompanhar aqueles homens. Claro que ele hospeda aqueles homens ali, já era tarde, né? Porque você vê a visão, foi 3 horas da tarde, né? Até que envie os servos, soldados e tal. Então, chegaram lá e já era tarde, então vamos descansar. Deu a eles lá hospitalidade e no outro dia saíram cedo para poder ir estar com o centurião Cornélio. Mas nesse meio termo, enquanto eles estão a caminho, o que o centurião Cornélio faz? Ele chama os parentes, chama os amigos. Então aprenda aqui já com uma célula, um grupo familiar, né? Ele convidando os demais para estar com ele, porque viria um homem importante, um homem de Deus, que ele tinha recebido uma revelação de um anjo que era para mandar buscar esse homem, que diria algo para eles. Então ele está lá um grupo, quer dizer, ele recebeu a visão, mas ele não foi egoísta. Ele chama outros para participar com ele. É assim, quando você recebe Jesus, recebe o evangelho, que é as boas novas, não pode ficar para você. Né? É como lá no Antigo Testamento, o profeta comeu o rolo, na boca era doce, mas no estômago era amargo. Por quê? Porque não é para ficar com você, você tem que colocar para fora, para outros também. Então, a gente precisa compreender isso.
Que lição, que coisa linda que eu aprendo aqui. São várias lições. Você viu Pedro orando, a importância da oração, né? De buscar Deus, aqueles que buscam com intimidade, aqueles que buscam se tornam íntimos, os que se tornam íntimos, revelações acontecem. Tanto está acontecendo lá com o centurião, um homem gentio que não era judeu, né? Lá de Cesareia. Tanto está acontecendo com ele, como está acontecendo com Pedro, que também está na oração e passa por uma visão agora, né, revelada a ele de um lençol que desce, ele vai entender já já. Mas ele ainda não está compreendendo a visão, mas o Espírito Santo fala com ele. Esses homens que estão procurando você aí, vai com eles. Né? Então, a oração, ela traz intimidade, traz direção para nós. Não perca a oportunidade de orar, gente. Pelo amor de Deus. Dobra o seu joelho, reserva um tempo para orar. Ah, pastor, tem problema no meu joelho, então ora em pé. Né? Procura buscar o Senhor. Ou deita no chão e ora. Né? Já que você não pode ajoelhar. Mas se humilha perante as mãos do Senhor. Então, não é a posição que vai fazer com que a pessoa tenha reverência, não é isso, né? Eu digo sobre humilhar no espírito de quebrantamento. Busque o Senhor, reserve um tempo com Ele, mesmo assentado numa cadeira ou na sua cama, não importa, né? Você não pode ajoelhar, se pode e deve fazer, porque é para exaltar, glorificar o nome do Senhor, e é uma posição de reverência, claro, né? Também. E a Bíblia diz, humilhai-vos perante a mão potente de Deus e ele vos exaltará. Então, aí está a lição que nós estamos aprendendo e outras mais, que agora a visão vem, a revelação vem, que os íntimos recebem de Deus. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só, Deus vai te revelar coisas tremendas. E está sendo revelado agora para Pedro aqui, para que ele fosse com eles. E ele foi no outro dia. Chegando lá, como eu disse, né? O evangelho não é para ficar só com você, as boas novas, conhecer Jesus, as maravilhas de Deus, é para compartilhar, falar para outras pessoas que também estão precisando. Todos nós precisamos de Deus. Então está lá um grupo esperando. Quando ele chega lá, aí pergunta o que ele desejava, o que queria saber. Fala, não, eu estava orando, né, e recebi uma visão de que devia te chamar, que algo você falaria para nós. É aí que ele fala sobre Jesus, né? Pedro fala com ele, vocês já ouviram falar de Jesus? Tanto é que ele era cristão, esse homem era um gentio, mas, né, era cristão, não era judeu, mas era cristão. Então, aí vocês sabem muito bem, só que esse Jesus foi entregue, foi torturado, foi traído, foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Nós somos testemunhas oculares, nós convivemos com ele, não apareceu para todo o povo, mas apareceu para aqueles que andavam com ele. Né? E ele vai dizendo, mas ele também derramou sobre nós o Espírito Santo. Quando Pedro está falando sobre isso, olha só, o poder do Espírito Santo desceu sobre aquele povo que estava ali, sobre Cornélio e o povo que estava com ele, e começaram a falar em outras línguas, a língua dos anjos, as grandezas de Deus e glorificar o nome do Senhor. Pedro ficou assustado, entendeu a visão, que aquilo que Deus santificou não é impuro. Por quê? Porque havia um conceito formado em Pedro, veja bem, que ele ainda não compreendia, porque Jesus só pregava para judeus, porque ele recebeu a incumbência do Pai. Ide as ovelhas perdidas de Israel. Você não vê Jesus sair do mapa, sair dos judeus ali, da nação judaica, não. Da nação de Israel, não, ele não sai. Ele não vai. Tanto é que uma mulher cirofenícia, quando vem buscar um milagre, ele diz, não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Querendo dizer assim, quem tem direito primeiro são esses israelitas, são os judeus, que a promessa é para eles. Mas ela diz, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Quer dizer, um pouco que o Senhor me der já é o suficiente. Quer dizer, ela venceu o Senhor
com a sua humildade. Mas ela era Ciro-Fenícia, naquela região da Síria, da Fenícia. Então ela era uma mulher gentia, por isso que o Senhor não estava fazendo assim, vamos pôr, ele não veio para ela, ele veio para os judeus. Mas por quê? Ah, porque os judeus é melhor do que alguém, pastor? Porque os israelitas, só eles têm direito? Não é isso. É porque eles receberam os oráculos de Deus, quer dizer, as maravilhas de Deus, as revelações, como foi o caso de Abraão, Moisés, todos os demais, e levaram essa notícia ao mundo todo. Você conhece a Deus graças às Escrituras e graças aos judeus, né? Então, com certeza o Senhor sabia que se aquele povo aceitasse, eles seriam missionários ao mundo todo. Tem gente que fala, graças a Deus que os judeus rejeitaram porque veio para nós. Não, não. Se eles aceitassem, eles seriam missionários de Deus ao mundo todo. Mas primeiro veio para eles. Mas eles não aceitaram. A Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, veio para nós também. Mas, é isso que eu quero que você entenda. Havia esse conceito em Pedro, achando que era só para os judeus, por isso que ele não imaginava que o Espírito Santo, que a salvação, o Espírito Santo, o poder do Espírito seria também para os gentios. É aí que Deus está quebrando conceitos, ensinando a ele. Ele aprendeu com Jesus, andando com Jesus, mas agora está aprendendo com o Espírito Santo, embora Jesus não estivesse mais na terra, né? Então, a gente está sempre aprendendo, nós não sabemos tudo. Nós aprendemos todos os dias. Cada parte da Escritura que eu leio, que eu medito, que eu degusto com Deus, eu aprendo com Ele. Amém? Aquilo que eu estou compartilhando com você. Eu vou aprendendo, crescendo cada vez mais. Então, olha que coisa linda isso daqui. Pedro está aprendendo uma lição que o poder de Deus não faz distinção de pessoas, nem de raça, nem de etnia. Então, isso, olha só, o poder caiu sobre aqueles homens, falaram em línguas, e aí eles ficaram maravilhados com aquilo. Porque lembra que para você testemunhar, para você pregar, para você sair das quatro paredes, você precisa do poder de Deus. E é isso que está acontecendo naquele grupo ali, o poder de Deus está sendo derramado. Gente, isso é lindo demais, aleluias. Aí ele diz, já que eles já foram batizados com o Espírito Santo, é lícito que sejam batizados nas águas também, né? Então, geralmente, a pessoa é batizada nas águas primeiro, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Mas ali houve uma inversão, porque Deus é que comanda tudo, Ele que sabe o que Ele quiser fazer, Ele faz da maneira que Ele quiser. Eu mesmo sou uma testemunha ocular, que eu vivi isso, né? Uma testemunha autêntica que vivi isso. Antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu me lembro que eu me converti no princípio do ano de 1985. E no final do ano, foi em agosto, setembro mais ou menos, que eu me batizei nas águas, mas eu fui batizado com o Espírito Santo em março para maio, buscando, orando, clamando, orando todo dia, buscando, ia para uma igreja, né? Peguei a chave lá daquela igrejinha e ia orar junto com outros irmãos, e o poder do Espírito Santo me visitou ali, eu fui batizado no Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas. É o caso que está ocorrendo aqui. Aí Pedro os batiza, você vê lá no versículo 47, para encerrar, e 48. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Para continuar dando orientação, né? Eles pediram que Pedro continuasse. Quer dizer, Pedro os batiza nas águas, porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então o batismo tem que ocorrer, amém? Se você não foi batizado, procura uma igreja evangélica para se batizar, amém? E que o poder do Espírito visite a sua vida, se você é cristão. Se não é, que se renda a Jesus, entregue a sua vida a Ele, porque
Pedro discorreu aqui o texto todo falando sobre a vida de Jesus, sobre o Filho de Deus que veio nos agraciar, trazer como presente para nós a salvação, que nós estávamos condenados, por isso que Jesus veio. Uma grande lição. Leia o capítulo 10 de Atos Apóstolos, você vai aprender muitas coisas ali. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida, em nome de Jesus. Abençoa, dando sabedoria, entendimento, dando graça. Abençoa o pastor Plínio também, meu pastor, ó Deus amado, presidente, que está, ó Deus, muito gripado, já com a idade avançada, que o Senhor abençoe, tire aquela gripe, repreende no poder do nome de Jesus. Hoje nós estivemos visitando ele lá, orando por ele. Deus, se confirmamos essa oração aqui, em nome de Jesus. Pai, também coloco nas tuas mãos o Rafael Gama Lopes, de Belo Horizonte, família, abençoa ele. Abençoa Ketila Queiroz e família. Abençoa também Socorro Quaresma, lá de Garapé-Miri, lá do Pará. Abençoa ela e família. Abençoa Fernanda Santos Simão e família, lá do Carmo, Rio de Janeiro. Abençoa Rosane, irmã, a irmã Rosane, Pai amado, que pede oração pela sua filha, a Talita. Abençoa, meu Pai, dá saúde a ela em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, a Thalia. Toma também a Rosaura Marques e família, e que pede oração também, ó Deus, pela Rita e o esposo que operou, em nome de Jesus. A Maria Helena de Souza Ferreira e família, a Val Santos e família, o Mauro Flauzino e família, o Paulo César, dos grupos que estão sempre aí curtindo nossos vídeos, abençoa ele e família. João Rosa Vieira Filho, também dando saúde, abençoando, Pai. Deus, o João Carlos Mendes e família. Deus, toma nas tuas mãos também, ó Deus, eu quero te agradecer aqui pela filhinha do Matheus Cruz, que estivemos orando por ela. Louvado seja o teu nome, já está em casa, Deus amado. O Senhor tirou da UTI, tirou do hospital e agora já está em casa, bem. Louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, pelas respostas de oração. Toma nas tuas mãos o Silvio César Ferreira Santos e família, a Renata Vasconcelos e família, Deus amado, Gil Parreira e família, o Gerson Barreto e família, a Lucimar Santos e família, lá do Rio de Janeiro. Toma também o Martins Conceição, a Martins Conceição de BH, abençoa ela e família. Charles Loureiro, meu irmão, abençoa ele e família. O Charles Falcão também, ó Deus, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, abençoa ele e família. O Nilson Start e família. Eronildo Lima e família. Mabuleza João Mulanda, lá de Beira, Moçambique, abençoa ele e família. O Ravá Fonseca Artene e família. E também, por fim, oh, glória a Deus, por fim, o Roger Pinheiro, lá de Itaúna, Minas Gerais, e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, vamos compartilhar.